Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É uma noite muito feliz. É o dia de recordar Jesus, recordar Kardec e recordar o que viemos fazer neste planeta Terra. Recordar que Deus nos criou para sermos felizes. E hoje é um dia de muita alegria, porque nós estamos envolvidos pelas vibrações de nossos amigos espirituais que já estão em nossa companhia e vão nos auxiliar na tarefa desta noite, que é sobre a mensagem do maravilhoso ao sobrenatural. Mas antes nós vamos ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, Mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2:17. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo à loucura e à embriaguez a revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes
jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Amado Mestre Jesus, gratidão pela vossa luz que ilumina os nossos caminhos das trevas, da escuridão e das sombras. Clareia, Senhor, clareia a nossa jornada para que possamos, seguindo a vossa luz, não desviar dos caminhos da verdade, da justiça e da esperança. Deus, Pai de misericórdia, abençoe a todos os nossos irmãos, em especial aqueles que se encontram adoentados do corpo, do espírito e da mente. Espíritos benfeitores desta casa de luz, nos envolvam com o vosso amor, nos iluminem com os vossos ensinamentos, para que possamos nos libertar dos agrilhões que nos prendem à escravidão do espírito. Deus conosco, hoje e sempre. A mensagem de hoje, ela foi escrita por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que não mediu esforços para a dedicação ao estudo, à pesquisa, à observação, para a elucidação dos fatos considerados sobrenaturais ou maravilhosos. Para nós espíritas, quando nos debruçamos ao estudo sério das obras de Kardec, que ele deixou para a humanidade um legado de conhecimento da verdade que liberta. Quais são esses fatos considerados sobrenaturais ou ditos maravilhosos e que as pessoas na época de Kardec o acusavam de leviandade e os críticos, os céticos, argumentavam perseverantemente contra a posição de Allan Kardec. Porque Allan Kardec veio trazer para nós o ensino dos espíritos, da imortalidade da alma, da sobrevivência da consciência e que a inteligência não se acaba. Porque Kardec começou a observar os fenômenos das mesas girantes, das pancadas, mas não eram fenômenos apenas vis e que se divertiam a sociedade parisiense. Eram pancadas, mesas que
pairavam no ar sem nenhum apoio. Como pode uma mesa de madeira se levantar e ela burlar a lei da natureza da gravidade, de que aquela mesa não poderia estar sozinha, levantar-se, dar pancadas e fazer comunicações inteligentes? E Allan Kardec, um grande professor, pedagogo, responsável, conhecia as diversas ciências, falava outros idiomas além da língua francesa. Allan Kardec dedicou parte da sua vida a partir do conhecimento desses fatos que estava reunindo a sociedade de Paris em volta desses fenômenos considerados antinaturais. E Allan Kardec, como um bom mestre do ensino, utilizou-se de métodos sistemáticos, de estratégias simples, pois quando desconhecemos um fato, precisamos debruçar sobre o objeto com seriedade, responsabilidade, observação, hipóteses, argumentações, levantando-se questões em volta daquele fato desconhecido. E Allan Kardec, na sua caminhada de estudioso do mundo espiritual, passou então a trazer à humanidade escritos e comunicações de que ele dizia: se a comunicação destas pancadas nas mesas girantes são inteligentes, a causa é inteligente. E de onde vem esta causa? O efeito eram respostas como se fossem pessoas muito estudiosas. E Allan Kardec, na sua caminhada, escreveu várias obras. E nós precisamos destacar, porque Allan Kardec dizia assim: não duvideis daquilo que não conheceis. E se for fazer a crítica, não seja uma crítica simplória, seja uma crítica à altura dos fatos que estão sendo desvendados. As obras completas de Allan Kardec, ele começou escrevendo o Livro dos Espíritos em 1857. Depois ele escreveu a coletânea da Revista Espírita. Durante 11 anos, Allan Kardec escrevia mensalmente artigos sobre a imortalidade da alma. De 1858 a 1869. A gente consegue imaginar, naquela época, naquele século, enquanto as dificuldades para se escrever, para se divulgar que a imortalidade da alma existe e que os vivos estão vivos em outra dimensão, em outras moradas. E Allan Kardec, ele fazia os seus estudos para o convencimento das pessoas ditas materialistas. Mas é difícil convencer um incrédulo materialista, porque para que convencesse um materialista tem que ter um princípio. Ele não acredita de que os fenômenos que eu não vejo com os olhos físicos, ou eu não ouço com a audição física, não existem.
Então, aquilo que os meus sentidos não observam, não veem, não sentem, não existem. E Allan Kardec, cujo nome era o Hippolyte Léon Denisard Rivaio, e ele adotou o Allan Kardec, que foi o nome com que ele escreveu todas as suas obras, até naquela época para não confundir com outro nome que era do professor, do pedagogo, naquele local onde ele morava. E então ele escreveu o que é o Espiritismo, escreveu o livro dos médiuns, que é de onde tem um capítulo que Allan Kardec destaca especialmente do maravilhoso, do sobrenatural. Ele escreveu o Espiritismo em sua expressão mais simples, ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, e sempre dizendo que ele tinha o auxílio de médiuns, que eram os auxiliares que Kardec precisava da resposta dos espíritos. E o médium quem é? É aquele que tem a capacidade, a aptidão, a sensibilidade para a comunicação com os espíritos. E destaca-se que Allan Kardec não era um médium, ele era um estudioso, pesquisador e também que duvidou dos fenômenos. E como ele duvidou, ele falou, eu vou provar que sim ou que não, que existe ou não existe. E cada vez que ele pesquisava e ele estudava, mais ele se encantava. E cada vez que os espíritos respondiam com inteligência, a causa é inteligente. Porque se a gente imaginar esta mesa, né? Ela levantando e dando pancadas de toque, 1, 2, 3, né? Só toques. Você não faz pergunta, ela não responde. Você vai dizer, mas como? Onde está o efeito da inteligência? E essas reuniões o Allan Kardec criou para ficar mais fácil o seu grupo de estudo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele escreveu O Céu e o Inferno, a Gênese, a Viagem Espírita de 1862, e depois que ele faleceu de um aneurisma, em 1869, os companheiros que ajudaram Allan Kardec nesse trabalho da divulgação, que existe a vida após a morte, que os espíritos falam, ouvem, sentem, e que nós conseguimos ser medianeiros entre o mundo espiritual e o mundo material. E aí Allan Kardec fala assim, mas não foi ele que inventou a comunicação com os mortos. Porque a comunicação com os mortos já existia há muitos e muitos anos, né? E lá no Egito, na Grécia, já se fazia. Desde a Bíblia, no Antigo Testamento, Moisés, né? Moisés trouxe a tábua dos 10 mandamentos e naquela época ele ditou uma lei para aquele povo hebreu. Proibição de comunicação com os mortos. Ora, as bolas, a gente só proíbe aquilo que existe. Se não existia comunicação com os mortos, por que Moisés fez a lei? É proibido. Não vai ter comunicação com os mortos. Porque havia abusos. Havia comércio. Porque os espíritos, nós somos espíritos transitoriamente ocupando este corpo físico, esta roupagem, a minha personalidade, o meu caráter, a minha inteligência, ela permanece no espírito e o espírito vive. Então, na outra dimensão, nós temos espíritos sérios, nós temos espíritos responsáveis, mas temos espíritos brincalhões, mistificadores, mentirosos,
que têm ódio, vingativos, porque os espíritos não mudam de uma hora para outra apenas porque mudou a dimensão. Não mudam. O que vai nos auxiliar na mudança é a escola Terra. Esta escola é que aprendemos as lições das dores como bênção, do trabalho que dignifica, do respeito, do compromisso, do amor ao próximo. Quando eu me considero que consigo amar o meu irmão mais do que a mim, eu consegui a virtude do lapidar o meu egoísmo, o meu orgulho, porque o outro é mais importante do que eu. Mas enquanto eu, pronome pessoal, eu preponderar, ainda precisamos da escola Terra. Precisamos do Hospital Terra. Precisamos, porque as lições não foram aprendidas. E no hospital vão os doentes aqui na Terra. Os doentes do corpo físico. Para que uma equipe de médicos, de enfermeiros, façam o tratamento para a cura e o restabelecimento daquele corpo, para que continue a sua jornada evolutiva. É a lei do progresso que prepondera na Terra. É a lei do progresso. E os espíritos vêm nos dizer isso. Os espíritos amigos, os espíritos de luz, eles vêm em falanges fazer a comunicação através dos médiuns psicofônicos, através da escrita, da psicografia. Vêm os alertas. E teve um médium que escreveu muito nesta escola Terra. O médium Chico Xavier, escreveu muito a comunicação dos espíritos, das dimensões espirituais, com a sua sábia inteligência. Veio contar para os homens da Terra que estão vivos e que precisam modificar, e que precisam melhorar, que precisam amar. Hoje, na era da tecnologia, nós temos meios tecnológicos que não sabemos nem o que comunicamos, nem o que falamos. Quantas perdas de tempo, de energia nesses instrumentos de comunicação. Os meios de comunicação surgiram na Terra para esclarecer, para elucidar, para ensinar a linguagem do Cristo. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus passou nestas terras e deixou as suas lições, mas ainda não aprendemos. Esquecemos, não ouvimos nem com os ouvidos físicos. E aí, quando a gente perde um ente querido, a gente quer ver o fenômeno da psicografia. Um médium vai escrever uma carta da minha mãe, do meu pai, do meu filho, mas esqueceu que a comunicação do amor era enquanto estava no encontro fraterno na escola da Terra. Meus caríssimos irmãos, o maravilhoso e o sobrenatural foi desvendado pelo mestre lionês Allan Kardec. As leis espirituais não contrariam as leis da natureza, porque a natureza é perfeita,
é criação divina e não vamos contradizer, nem nos atrevemos a contradizer ou contra-argumentar as leis de Deus, o Criador do universo, das galáxias, do planeta Terra. Deus é a perfeição suprema. Deus é a inteligência, a causa primária de todas as coisas. Quando os fatos da época de Allan Kardec começaram a surgir, e quando as pessoas não têm o conhecimento ou uma tese para explicar, acham que é maravilhoso. Na primeira frase do Evangelho, Allan Kardec disse assim: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. E Allan Kardec, como estudioso humilde, ele disse: se eu estiver nas minhas teses, nas minhas publicações, contrariando a ciência, fique com a ciência, porque a ciência é evolução, é progresso. E por que existe a evolução e o progresso? Para que nós, enquanto espíritos simples, criados simples e ignorantes, alcancemos um dia a perfeição. Mas para galgar a perfeição, eu preciso conhecer. Na atualidade, ou em tempos remotos, as pessoas, se assustavam com as fantasmas, fazem filmes, criam histórias, enredos de aparições, de coisas inexplicáveis. Todas explicáveis pela lei natural. São fenômenos naturais. Fenômenos naturais. Chico Xavier psicografou muitos livros com Emmanuel, o espírito Emmanuel. Emmanuel já havia desencarnado e já desencarnado há muitas eras. E Chico, vivo, encarnado nesta existência, pega um papel e uma caneta e escreve. Ele mecânico, só a mão e a caneta. A inteligência interferindo na produção literária espiritual. Para quê? Admoestações e educação da humanidade para atingirmos o progresso. Progresso tecnológico. E muitas vezes a gente se pergunta, por que tudo isso acontece na Terra? Por que a Terra parou? A Terra não parou. A Terra continua a sua caminhada. Nós somos os grandes jardineiros do planeta Terra. Que semente o meu pensar, as minhas ações está fazendo neste plantio da terra. Colhemos aquilo que nós plantamos. Muitos espíritos que Allan Kardec, que a gente vê nas reuniões mediúnicas, sofredores, e se lastimam. Eu sofro tanto, sinto tantas dores, tenho saudades. Se eu tivesse seguido as leis do Cristo, se eu tivesse estudado um pouquinho mais. O estudo não pode parar. Porque se eu não estudo, eu permaneço na vã ignorância. E aí a gente sabe que a mediunidade, que é esse despertar, essa comunicação com os espíritos, a imortalidade da alma e a consciência,
permanece lúcida. Os grandes santos da Igreja Católica tinham mediunidade, mas não era espírita, não. Católicos, ateus, de outras formas, budistas, tinham mediunidade, todos nós. Mas precisamos conhecer para ter um método de respeito e agir com responsabilidade para ajudarmos uns aos outros. No tempo do Oráculos de Delfos, era uma cidade da Grécia, tinham oráculos, né? Em que as pessoas costumavam consultar as pitonisas. Olha o nome, pitonisa. Por que elas se chamavam pitonisa? Porque diz a mitologia que o rei Apolo, o deus Apolo, ele travou uma luta e matou uma serpente enorme, que era Piton. E ela morreu e ficou ali naquele porão do Oráculos. Era um porão onde as pessoas iam consultar a pitonisa, que se sentava numa cadeira alta, e ela tinha o cabelo, ela segurava uma folha de louro, ela tinha que fazer uns rituais para que as pessoas viessem consultá-la. E essas pessoas queriam saber o quê? Os políticos, como governar, se vai ganhar, se vai perder, e as mulheres, né? E os adultos, o que será que perguntavam para a pitonisa? Pitonisa vem da cobra piton. Então eles achavam assim, que a pitonisa tinha poderes mágicos, porque daquele porão saía um aroma, que era como se um aroma muito forte. E eles falavam que esse aroma era da cobra piton, que tinha morrido ali e que dava poderes sobrenaturais à pitonisa. Então ela sabia o futuro, ela lia o futuro daquelas pessoas. Inteligência, razão, raciocínio, consciência foram dadas a todos nós humanos. Então precisamos agir, sair da ignorância, estudar as obras de Kardec, estudar a história, estudar a astronomia, a geografia, estudar a biologia, estudar as ciências, para que não falemos bobagens. E não acreditemos de que é um fato inusitado, é um médium. Ou ele vai ser muito arrogante, porque ele vai ser o especial, como a pitonisa, porque sabe das coisas que os outros não sabem, como ela sabe. Vamos estudar mediunidade. Muitas vezes estão vendo, estão ouvindo. Utilizar essa capacidade de estar em comunicação com os espíritos para o aprendizado e a educação do espírito imortal. E quando Allan Kardec, nos seus estudos e nas suas pesquisas, ele dizia assim, o estudo e a minha conclusão desses fatos, das mesas girantes, das pancadas, dessas mensagens que chegavam, elas tinham que ter uma unicidade e estar em todos os cantos com o mesmo objetivo. Não poderia ser diferente. Um espírito vem aqui e fala uma coisa, o outro vai lá e fala outra coisa. E aí, como é que fica? Tem que haver unicidade. Porque como criar algo que a doutrina dos espíritos ela estava surgindo? E ele tinha essa firmeza de propósito, de tratar com seriedade. Enquanto aqueles grupos dos salões parisienses usavam esses fenômenos como meras diversão, como brincadeiras. Brincadeiras? Porque eu não conheço, eu não estudei, eu não li. Então, quando a gente não conhece, a gente busca uma casa que esteja estruturada, organizada, que tenha seriedade, respeito.
E eu voltando lá na história da pitonisa, os geólogos, os arqueólogos, depois de várias eras, já no século XX, descobriram que Oráculos de Delfos foi construído numa frecha, numa fenda no terreno. E essa fenda, ela saía um gás betano lá de dentro. Um gás. E a pitonisa e o grupo naquela época achava que era um gás especial, mágico, que a pitonisa sentia o aroma e adivinhava o futuro das pessoas. Porque nós também somos assim, a gente gosta, né, de saber o que vai acontecer comigo amanhã, vou casar, vou ganhar na loteria. Então, meus irmãos queridos, somos irmãos, somos uma família universal e precisamos cuidar uns dos outros. E a gente cuida de quem ama. Não adianta eu cuidar só da minha filha, das minhas filhas, da minha família, e não cuidar do outro, que você recebe uma notícia que está precisando da sua ajuda, que está precisando de um tratamento. Eu não tenho dinheiro para pagar o médico, mas eu tenho um amigo do amigo que tem. Então, se os irmãos se unirem, a gente apazigua a terra e regenera a terra num planeta de paz e de muito amor. Que Deus nos envolva com seu amor. Que os bons espíritos nos inspirem os bons pensamentos, as lições para o nosso crescimento, que nos ajudem na nossa caminhada, que nos auxiliem no progresso de toda a humanidade. Que o amor divino esteja com todos, que assim seja. Vamos fazer a irradiação das águas que aqui estão e que acreditamos, Senhor, que a equipe vigilante de espíritos dos laboratórios invisíveis já se fazem presentes para a magnetização, trazendo fluidos que vão nos recompor as nossas células, recuperar a nossa saúde, tranquilizar a nossa mente. Ó Pai de amor e bondade, gratidão, Senhor, pelo cuidado que tens conosco, pelo vosso amor infinito. Obrigada, Senhor. Obrigada à equipe de médicos que aqui esteve conosco. Obrigada, Senhor, que estas águas que vamos tomar nos recomponha, nos alivie, restaure a nossa fé, a nossa confiança em Ti, ó Pai. Que assim seja. Graças a Deus.